internauta. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os filmes inspirados nos livros do Stephen King. Muitos filmes de terror foram inspirados na obra do Stephen King, mas ele tem uma outra vertente mais dramática também, né? Filmes como Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre possuem um viés mais dramático. E mesmo nos filmes de terror, existe sempre um aspecto muito psicológico, né? É o ponto em comum dos filmes de terror do Stephen King. É a carga psicológica bastante pesada. Não é o sobrenatural, por exemplo, que une todas as obras do Stephen King. Algumas obras não são sobrenaturais, outras são. O Cemitério Maldito, por exemplo, tem um aspecto sobrenatural muito forte. O Iluminado também tem um aspecto sobrenatural muito forte. Embora tenha uma carga dramática, né? Tem um drama familiar muito pesado também, que se perdeu um pouquinho na versão do Kubrick, mas a gente consegue, mesmo não sendo uma questão priorizada no filme do Kubrick, a gente consegue perceber o drama do alcoolismo. Em Carrie tem a questão da capacidade, né, de mover objetos, a capacidade telecinética. Se a gente pegar Cujo, por exemplo, é um filme baseado num outro tipo de terror, não existe nada sobrenatural. Se a gente pegar, por exemplo, Louca Obsessão, a gente cai num outro tipo de terror, né? Eu não diria que a personagem protagonista do Louca Obsessão seria uma psicopata, né? Embora ela faça coisas bem típicas de um psicopata, eu diria que ela está mais para uma borderline, porque ela é descontrolada emocionalmente, ela sofre muito, e ela é uma pessoa movida por fortes paixões, né? Se a gente pegar Eclipse Total, mesma coisa, é um drama familiar, né? Eclipse Total, esse título é muito interessante, porque faz uma referência a um eclipse, mas ao mesmo tempo faz referência a um eclipse que aconteceu na cabeça da personagem. Ela esquece um trauma de infância para continuar vivendo, né? Se a gente for pegar Jogo Perigoso, é a mesma vibe do Eclipse Total. O Jogo Perigoso tem elementos do Cujo e tem elementos principalmente do Eclipse Total, né? Parece que há algo sobrenatural no Jogo Perigoso, mas na verdade não há, né? É um drama bem terreno mesmo. Então o Stephen King ele trabalha com várias vertentes de terror. O It, né? Nossa, o It é extremamente sobrenatural. Ele trabalha com várias vertentes de terror, mas sempre tem um elemento em comum, né? A carga psicológica, o drama psicológico, uma coisa que é muito interessante no Stephen King, que ele trabalha muito bem a questão da culpa, né? Pega o Cemitério Maldito, aquele menino foi atropelado porque os pais se distraíram, né? Foi por uma distração dos pais que aquele bebê acabou morrendo. E também o Stephen King tem uma tendência de jogar o perigo, o terror em cima de figuras aparentemente inofensivas. Vamos pensar no caso do Cujo, né? Não é um Rottweiler, não é um Doberman. O Cujo é São Bernardo, que é um dos cachorros mais fofos, mais amáveis, mais mansos. E de repente é um São Bernardo que acaba virando uma besta fera. Mesmo no caso da Carrie, aquela menina tímida, insegura, meiga, ela faz toda aquela destruição movida pela força dos sentimentos dela, né? Aquele crucifixo, né, aquele Jesus crucificado que a gente vê em Carrie, para mim é uma das coisas mais assustadoras daquele filme do Brian De Palma, aquele Cristo com olhos brancos. Quer dizer, o terror vem de lugares inusitados, vem de um cachorro que deveria ser bonzinho, vem de um símbolo religioso, vem de uma menina tímida e meiga, vem de uma enfermeira com um rosto bondoso, no caso do Louca Obsessão. A Kate Bates, ela normalmente faz papéis de mulheres bondosas, simpáticas, amáveis, e de repente ela é colocada para fazer uma border extremamente agressiva, totalmente descontrolada, né? Então, para mim, essa questão de jogar o terror num lugar aparentemente inofensivo é uma das grandes marcas do Stephen King, sem falar no terror psicológico. Então, os filmes dele nunca são totalmente assim, só para passar o tempo, o terror pelo terror, o susto pelo susto. Sempre tem uma carga, quase sempre tem uma carga dramática bem interessante. Sempre tem um pano de fundo também interessante. Sempre tem um contexto interessante.
Então, me parece uma visão pequena dizer que o Stephen King é simplesmente um fazedor de medo, um fazedor de sustos, né? A obra dele é bastante complexa e bastante interessante sob muitos pontos de vista, sob muitos aspectos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Carrie, a versão de 1976 do Brian De Palma, né? Para mim, o Carrie, essa versão especificamente, é muito mais do que um filme de terror. Ele é um drama seríssimo. Ele tem alguns momentos de romance também. Tem uma cena do Carrie no baile, um pouco antes daquela desgraça toda acontecer, quando ela está dançando com o namorado da colega, e os dois estão se sentindo realmente felizes. Quer dizer, ele está ali para fazer um favor para a namorada dele, que quer que a Carrie se integre melhor no grupo, e de repente ele está feliz, né, por estar com ela, ele se sente feliz em estar com ela. E a música, a iluminação, o movimento de câmera, pelo movimento de câmera parece que a câmera está acompanhando o movimento da dança dos dois, e é tudo tão bonito, é tudo tão suave, que tem muitos filmes de amor que não conseguem fazer uma cena tão romântica, tão verdadeiramente, tão inocentemente romântica como essa cena do Carrie, versão de 76, né? A relação dela com a mãe é algo extremamente dramático. A mãe dela é uma mulher altamente psicótica, né? Porque ela criou uma religião que é só dela, né? Por mais diferentes que sejam as religiões entre si, existe algo em comum nas religiões. Todas as religiões envolvem muitas pessoas. Não existe religião individual, né? E a mãe da Carrie, ela vive um culto individual que ela impõe à filha dela. São só as duas, né? Então ela é uma mulher tremendamente psicótica, ela delira, ela é uma paranoica, né? Ela vê perigo em tudo, ela vê maldade em tudo, ela acha que o sexo é o pior dos pecados, mesmo dentro do casamento, né? Não é fora simplesmente do casamento, mesmo dentro do casamento ela considera um pecado, ela considera que a menstruação é um sinal de que a pessoa é impura, né? A pessoa pecou de alguma forma e por isso que ela está sendo castigada com a menstruação, ela não consegue entender que é um processo natural. Então, essa mãe psicótica por um lado e os colegas que fazem bullying por outro lado, e não é um bullying leve, né? É um bullying bem pesadão mesmo. A Carrie, ela fica numa espécie de panela de pressão, né? Uma hora tinha que explodir mesmo. Então, para mim, muito mais do que um filme de terror, o Carrie é um grande drama, né? Ele envolve várias questões. Acho que essa questão da Carrie ter poderes telecinéticos, o que aconteceu no final, tudo isso eu acho que é o que conta menos, para falar a verdade. Eu acho que o drama lá da psicose da mãe, a questão do bullying, essas questões são até mais fortes do que todo o resto. Né? No final, é claro que por ser um filme de terror, tudo é colocado de uma forma muito mais exagerada, muito mais hiperbólica. Mas quantas pessoas que quando elas são submetidas a muita pressão familiar, a muita pressão na escola, sofre bullying, em casa o ambiente também não é bom, elas acabam chegando a um limite mas é um limite tão extremo mesmo, é um limite tão limite que elas acabam fazendo barbaridades. Né? Não tem casos de crianças, de adolescentes que cometem chacinas em escolas, ou que tentam o suicídio, ou que cometem realmente o suicídio. É claro que no filme de terror tudo isso é colocado de uma forma muito mais dramática e muito mais exagerada para chamar a nossa atenção, mas não está tão distante da nossa realidade não, né? Então, para mim, essa é a questão essas são as questões mais importantes do Carrie, né? Que, na minha opinião, é mais um drama do que um filme de terror, né? O Iluminado também tem um lado muito dramático, né? Embora o Kubrick tenha priorizado os aspectos aterrorizantes do livro do Stephen King, algumas problemáticas bem pesadas também surgem no Iluminado. O alcoolismo do pai, a mágoa da mãe, porque por causa do alcoolismo do pai ele agrediu o filhinho, aquela frustração porque ele não consegue escrever um livro, ele está cansado de pegar subempregos, né? Tá cansado de fazer trabalhos assim
que ele não gosta e que são mal remunerados. Então todo esse desgaste, todo esse estresse familiar, mesmo que de uma forma tímida, a gente consegue captar no livro, no livro não, no filme O Iluminado, na versão do Kubrick, né, de 1980, né? Um outro filme que eu gostaria também de comentar do Stephen King é o Cujo. Eu já falei um pouquinho do Cujo, né? Ele é um filme de 83, se eu não me engano. Ele é altamente angustiante, ele é um filme claustrofóbico, né? Eu vi 2 vezes esse filme, uma vez na infância, outra vez já na fase adulta, e assistiria de novo numa boa, mesmo sabendo que ele é um filme bastante angustiante, porque imagina um filme praticamente inteiro com uma mulher e uma criança, os dois presos num carro. Eles não podem sair do carro porque tem um São Bernardo enlouquecido do lado de fora e tá muito quente, eles estão sem comer, eles estão sem tomar água, estão sem usar o banheiro. Contando a história do Cujo, parece um filme muito difícil de se assistir. De certa forma é, mas por outro lado, ele é uma experiência sensorial maravilhosa. É uma espécie de teste dos nossos limites também. O diretor e o Stephen King, eles testam os nossos limites com esse filme. Tem uma dinâmica parecida com o Jogo Perigoso, né? Que a mulher fica algemada na cama praticamente o filme inteiro. É bem angustiante, mas é uma oportunidade para reflexão, né? Na hora que você é colocado numa situação limite, mesmo que seja como espectador, você acaba refletindo sobre muitas questões, né? Outro filme que eu gostaria de comentar é o Louco Obsessão, né? Que o perigo não vem de uma alma penada, não vem de uma força maligna, mas vem de uma mulher completamente louca, né? Apaixonada, apaixonadíssima pelo escritor, apaixonadíssima principalmente pela obra do escritor, e toda aquela dedicação e todo aquele carinho, né, que ela demonstra no começo vira uma loucura total, vira uma prisão. Talvez seja um dos filmes mais assustadores, porque é algo possível, né? É algo totalmente possível. E a interpretação da Kate Bates é maravilhosa, porque ela incorpora bem aquela mulher completamente entregue à própria insanidade, né? Talvez o momento mais assustador e bonito, ele consegue ser assustador, ele consegue ser aterrorizante e consegue ser poético e lindo ao mesmo tempo, quando ela quebra o pé do escritor para ele não fugir, não tentar mais fugir dela, e ela diz: "Oh meu Deus, como eu te amo". E não tem nenhum resquício de ironia nisso. Ela realmente acredita amar aquele homem, e é isso que torna o filme mais perturbador, mais doentio, mais assustador.